Ei, boa noite. Boa noite para todo mundo. Entrando um pouquinho mais cedo na live de hoje, um minutinho, 2 minutinhos talvez, para ajustar, né, com o convidado de hoje, que é o Luiz Henrique, que já está ao vivo aqui. A gente já pode começar, Luiz Henrique. Eu vou convidar você já já. Já já eu mando um convite para você e você entra. E então, vou dar início. Hoje o nosso Libélula Noturna tem a grata satisfação de receber o Luiz Henrique, ó. Tocou aqui para avisar que era hora de entrar. Miriam Quadros, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Boa noite. Então, Luiz Henrique, ele é acupunturista e é também terapeuta taoísta. E ele hoje vai falar para a gente sobre essa meditação taoísta, né? Como é que ela se dá, como é que ela acontece, o que que em nós, Rick, eu chamo ele de Rick porque a gente é amigo de adolescência, né? O que que em nós precisa ser melhorado ou modificado para que a gente possa de fato estar com esse perfil que foi do texto que eu coloquei, né? O texto que eu coloquei lá no Instagram, para quem não leu, ele começa assim, que o caminho espiritual taoísta tem como objetivo despertar gradualmente o sagrado que existe nas pessoas e uni-las como o sagrado do céu. Rick, então agora eu te convido para então, a partir disso, você se apresenta. A propósito, eu esqueci de me apresentar, para quem não me conhece, quem está aqui ao vivo agora já me conhece. O meu nome é Carla Autuori de Lima, sou professora aposentada e consteladora familiar, terapeuta sistêmica também. Tenho esse canal aqui no Instagram, esse perfil aqui no Instagram, em que toda segunda-feira, às 9 horas da noite, pontualmente, eu trago uma pessoa convidada para estar falando sobre vários assuntos dentro do autoconhecimento. E nas quartas-feiras, às 10h30 da manhã, euzinha, sozinha, falando sobre a constelação familiar, sobre a visão sistêmica sobre as coisas, né? A visão sistêmica sobre tudo, né? E aí, então hoje é o dia de convidado. Boa noite para todo mundo que está aqui. Gabi Coimbra, professor Edno Rondinelli, que satisfação. Rejane, querida, de Esteio, Rio Grande do Sul. Professor Edno, aqui do DF, que eu sei. A Gabi Coimbra, o Gabi Coimbra, o meu querido ex-aluno, né? Amado, lá do Rio Grande do Sul também. Eu estou achando que hoje nós vamos ter uma live gaúcha, quase. Então, convidando o Luiz Henrique. Deixa eu clicar aqui direitinho, encontrar ele aqui. Ele é do Instituto Néctar Oficial, que é bem interessante. Deixa eu ver, pronto, já está convidado. Agora eu aguardo o Rick entrar. Entrando, e aí eu vou ajeitando aqui. Rick, a sua tela não está virada ao contrário. Clica aí no botãozinho para virar para você. Da semana passada isso aconteceu também com a minha convidada. A convidada a psicanalista da quarta-feira da manhã. Tem um botãozinho aí que você clica aqui, você vira para você. Tem umas setinhas assim, uma setinha para baixo, outra setinha para cima, assim. Tá vendo? Aqui embaixo do meu queixo. Agora eu vi. Então vamos, a gente pagar. Isso, tem uma setinha. Isso aí. Ó, sumiu de novo. Deixa eu fechar e encostar aqui a ponta. Isso, agora deu. Pronto? Então, querido, boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal. Então, isso. Se você puder ajeitar o aparelho um pouco para... Né?
Fica Gente, ao melhor, vivo é né? assim, né, Rick? Tem que ter muita coragem para fazer ao vivo e a cores, e não Mas é a todo gente mundo que faz. tem, não. Isso, a gente vai fazendo. A Vamos gente vai melhorando pouco a fazendo. pouco, né? Isso. Adelaide Peixoto também, muito boa noite, seja bem-vinda. Paula Melo também, muito boa noite. Então, boa noite para todo mundo, né? Que já está aqui. Luiz Henrique, então. Carla, você quer fazer a pergunta de novo? Que entraram mais pessoas, né? Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Como o que é que você faz, quem é você, em poucas palavras, e aí depois eu posso ler de novo o texto, Tá, e aí a partir daí a gente vai batendo um papo de um jeito bem tá bom. informal, como é toda segunda-feira Tá, aqui do Libélula Constelação. tá. Então, eu tive uma oportunidade de conhecer um mestre taoísta, né? Uhum, O qual eu fui motorista, fui assessor para várias áreas diferentes, né? certo. Nós o levamos a cidadão honorário de Brasília. Depois Uhum, disso, eu entrei para a família, né? Para a família do Pailin, né? tá. E me tornei acupunturista, um acupunturista taoísta, né? Fiz provas internacionais, me tornei doutor pela Federação Mundial de Acupuntura. Olha. Fui reconhecido dentro da linhagem da Porta do Dragão. Então, hoje Uhum, eu represento a 13ª linhagem da Porta do Dragão e a uhum. 7ª linhagem da Montanha Dourada, né? Olha. Então, observa, Uhum. é de baixo para cima. Hoje, Sim. a pessoa que está na Porta do Dragão, hoje, ele está na Uhum. 36ª geração. Então, Uhum. hoje, aqui no Brasil, graças a essa oportunidade que nós tivemos, nós estamos a 13ª geração no Brasil. Então, eu Uhum. vejo que um dos meus objetivos e uma das minhas missões é tentar simplificar ou tentar, não é nem simplificar, é falar de uma forma mais que chegue mais ao Ocidente, que chegue mais ao Uhum. ocidental, Numa mais linguagem mais simples. compreensível, seria isso? Isso, isso. Como eu tive essa oportunidade de convivência dentro, né, da família e ser reconhecido dentro da linhagem, então eu posso fazer essa transmissão. Então, essa Uhum. transmissão ela vai acontecer, né, quando a pessoa vai tendo um entendimento, porque você precisa ir fazendo certas sedimentações diferentes da Uhum. ocidental. Então, se você tem certas compreensões, aí pouco a pouco essa compreensão vai sendo como tijolo que você vai montando para você ter o entendimento do que realmente é a medicina tradicional chinesa, Nossa, o que que é uma meditação taoísta, o que que é Qigong, o que que é Paquá, né? O que que claro. essa tradição taoísta traz para o Ocidente. E isso já tem quantos anos, Luiz Henrique? Olha, eu Mais de comecei a 30. treinar. Eu comecei a treinar com 22 anos, hoje eu tenho 56, né? Uhum. E eu conheci o meu mestre há mais ou menos 22 anos atrás. Mas antes eu tinha servido ao pai dele. Eu tinha Uhum. colaborado com o pai dele, e antes do pai dele fazer a passagem, ele pediu para que eu procurasse o filho, que é um mestre taoísta também, mas é um Uhum. mestre que não é por ser filho. Ele foi reconhecido com mais dois irmãos de treinamento do Pai Lin como mestre. E Tá. aí ele que me fez aquela iniciação comigo, né? Uhum. Uhum. Aí eu entrei nesse caminho espiritual, no caminho taoísta, né? Que Então, bacana. dentro desse caminho espiritual, uma das minhas missões é transmitir para o brasileiro de uma forma que ele veja que ele tem todo um suporte dentro dele já, ele nasce com a espiritualidade, ele é espiritual. Então, como ele pode pegar agora, né, vamos supor,
20 anos depois, 30 anos Uhum. depois de ter nascido nessa terra, como ele pode fazer a religação dele, a Uhum. reconectar, né, com o que você chama do divino, o sagrado divino, Uhum. reconectar com a energia do céu, reconectar com a energia da terra, né? Então, Uhum. a meditação taoísta, ela vai levando a isso, a como você ir voltando para você mesmo. Porque os Uhum. dois olhos são como dois ladrões. Pode Uhum. observar, né? Onde eles passam, tudo eles querem, né? Se vai no shopping, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, né? Eles ficam o tempo inteiro saindo, saindo. Então o espírito fica saindo pelos olhos, né? Olha, Então, é importante você começar a faz todo aprender a sentido fechar os isso, né? olhos. Uhum. Uhum. É, Isso faz é muito, muito importante começar. sentido. Deixa só eu comentar uma coisa antes de você continuar, que está ótimo já. Você já chegou assim com a bala no gatilho, né? Tá mandando, tá tão ótimo tudo que você está falando, mas é isso que você fala, né? Isso faz tanto sentido. Não é a primeira vez que eu escuto, eu acho que num bate-papo nosso você já tinha falado isso para mim. Isso faz tanto sentido, né? Essa coisa dos olhos serem os ladrões e seriam ladrões do que especificamente? De nós mesmos? Porque se você traçar uma linha aqui, né? Isso aqui na ponta da orelha, nessa direção, dá para ver, né? Uhum, dá. E da parte da frente com a parte de trás do cérebro, Uhum, vai nessa uhum, interseção no meio, fica na região do terceiro ventrículo, chama região do terceiro ventrículo. uhum. Ali, os taoístas consideram a morada do espírito. Tem um Olha, vazio lá, tem um vazio naquela região, mas na verdade não é vazio. Ele é cheio de espiritualidade. Porque sim. com o tempo, quando você faz treinamento, aí um sol com um brilho começa a aparecer lá dentro. Então Olha, você começa a ver esse sol, o seu sol interior, né? que bonito. Então, é, então o que que acontece? Os olhos, né, com o tempo, de tanta gente ir para fora, você vai perdendo energia pelos olhos. De tanto falar, você pode perder pela boca. De tanto cheirar pelo nariz, de tanto Uhum, escutar, né, pelos uhum, ouvidos, são uhum. as cavidades. Então, Sim. quando você vai aprendendo a meditar, né, a Uhum. sentar na calma, os dois ladrões, eles passam a ser os dois guardiões do seu espírito, Ó, né? uhum. Isso. Ele vai guardar aquela luz. E aquela luz, você precisa aprender a descer com ela para o lugar mais seguro que nós temos no nosso corpo. Hum. Aonde é o lugar mais seguro? Eu vou mostrar uma imagem, acho que dá Seria, para todo seria o mundo ver. coração? Será que dá? Dá para ver. Dá. Dá, Tá né? dando para ver o Então, umbigo. aqui, Subiu para a é, cabeça. Tá. isso. Rick, Aqui é o depois, ó, faz uma foto para mim e me envia que Eu já é, tenho do eu coloco no material. Instagram. Eu tenho. Tá. Tá, Aqui é a morada do espírito. tá. Lintai. Lintai, Uhum, né? E aqui é a nossa terra. tá. Aqui é o nosso sol. Aqui é o nosso sol. Uhum, uhum, Aqui é o nosso sol. certo. A morada do espírito. Aí Uhum, precisa ir aprendendo como você vai descendo por esse caminho de energia aqui. Ele tá. se chama vasoconcepção. Vasoconcepção. Uhum, Então você uhum, vai descendo, 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 até chegar nessa região aqui atrás do umbigo. tá. Aqui é o umbigo. Aqui é o Uhum, umbigo. Deu para uhum. ver? Aqui é o Tá, umbigo. tá bem nítido. Então, Tá bem nítido. o umbigo. Essa um- só um pouquinho, essa outra bola vermelha acima do umbigo, ela estaria em qual lugar do nosso corpo? Aqui é um ponto entre os mamilos, o ponto do coração. E era o que eu ia perguntar, o ponto do coração. E Esse lá em cima que isso, onde tem esse círculo que parece
é uma esse vazio aí, né? É o que nós Sim. também chamamos, muitos Lintai. chamam de o lugar onde fica a glândula pineal. Interessante a sua pergunta. A pineal fica mais atrás, tá? Ela vai dar para a gente ver nesse outro mapa aqui, mas eu acho que fica um pouco. Ela tá Fica ruim de aqui, ó. ver. É, Ele. sim, Não, ficou tá. bom. Para aí, para aí, para aí, para aí. Isso, Tá, isso. O tá. lintai está aqui atrás, ó. Desculpa, Uhum. a pineal vai estar aqui O pineal. atrás. Uhum. O lintai, o lintai está aqui, ó, no meio. Uhum. E a hipófise está aqui, ó, mais na frente. Tá. A hipófise está bem aqui atrás. A hipófise, Vem aqui. né? Uhum. Regula o sistema glandular. Então, o Uhum. que que acontece? O sentar na calma, ou a meditação taoísta, né, nós precisamos pegar, né, levar a energia da morada do espírito, do sol interior, e descer, Tá, descer por esse caminho chamado vasoconcepção. tá. Esse caminho aqui, ó, vasoconcepção, Uhum. quando a mulher está grávida e consegue Uhum. engravidar, Uhum. significa que esse caminho está bem forte, porque ele concebe, Uhum. é um vaso Consegue. de energia que Uhum. concebe, por isso Uhum. concepção. Tá. Quando esse caminho de muitas mulheres às vezes têm problema de gravidez, para não conseguem engravidar, Vai porque engravidar. esse caminho está fraco, porque esse caminho está Uhum. fraco. Mas como eu Uhum. ia te falando aquela hora, como eu ia te Uhum. falando aquela hora, Sim. o lugar mais seguro do nosso corpo é abaixo e atrás do umbigo, Olha só. que foi onde nós fomos protegidos quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. E assim, a gente acha, né, de uma forma, de um senso comum, talvez, eu ao menos, né, acreditava que o lugar mais seguro seria o nosso coração. O que acontece? Quando você vai ficando na raiz, quando a sua raiz vai fortalecendo, naturalmente o seu coração vai abrindo. Uhum, Você vai se tornando uma pessoa muito passiva no sentido de troca com as pessoas, uhum, independente de status social, independente de uhum. classe. Você vai vendo o ser humano, o espírito ou espiritual que tem naquele ser humano. Você se Tá, relaciona dessa forma na Terra, tá. porque a maioria das pessoas se relacionam com preconceitos Uhum, sociais, né? uhum, Ah, aquele é isso, aquele outro é aquilo, e por aí uhum. vai. E Mas que é o quando mais comum, né? É o é mais o comum, comum, é o mais, que é o comum, vamos dizer que seja a maioria da população mundial, é o que ela esbarra no preconceito, né? E porque também é o que causa. nós viemos com essa carga ancestral, né? Desses preconceitos e tem muito a ver também com a cultura do lugar, né? É o que causa as guerras, né, Carla? Exatamente. Todas as guerras são causadas por Uhum. essa desunião, por Sim, esses preconceitos. A humanidade está se perdendo por aí, né? sim, Eu sou sim. isso, eu sou aquilo, eu sou melhor, eu sou pior, e por aí vai. Uhum. Isso é dualidade. Mas Uhum. na Terra, a energia é sempre dual, sabe? Sempre a Uhum. energia fica Uhum. assim. Mas quando você treina, né, quando você vai treinando, você se eleva. Quanto mais você consegue ficar com os olhos fechados para dentro, como se você Uhum. tivesse um caminho para fora, dos olhos para Uhum. fora, e um caminho dos olhos para dentro. Um mundo dos olhos para fora e um mundo dos olhos para dentro. Entendi, Entende? entendi. Quanto mais você consegue ficar para dentro, os seus guardiões protegerem o seu espírito e seu espírito refletir, seu sol interior, refletir Uhum. na terra, que é a região Uhum. do umbigo, você vai estar Uhum. fazendo uma coisa, né, que nós vimos vários.
seres de muita luz falarem, né? Falarem sobre isso, né? Uhum. Jesus Cristo falou: se você quer entrar no reino do céu, você precisa ser uma criança. Uhum. Mas ele não estava falando você ser uma criança no sentido de você ser infantil, no sentido de você brincar. Não é esse o sentido. Tanto é Uhum. que ele falou, tanto é que ele falou religare, religar. Uhum. Então, Uhum. nós sabemos, né, dentro dessa transmissão taoísta, nós sabemos que o ser humano, quando tem a descida do primeiro sêmen, né, e da menstruação, o vaso concepção, que é esse caminho de energia, pouco a pouco ele vai se desligando, vai se Uhum. desconectando da raiz. Uhum. Ele vai enfraquecendo embaixo. Por isso que Uhum. muitos problemas vão dar na parte inferior, né? No abdômen, problema de útero, ovário, né? Problema de Uhum. próstata, problema das pernas fracas. Tudo isso é porque aquele caminho ele enfraqueceu, né? E Aí, ele, pouco a pouco, a respiração vai subindo. A respiração vai subindo, subindo, até a última respiração, que é quando a uhum. pessoa, quando ela vai, falece, né? Quando vem a Uhum. morte, ela solta 3 vezes como suspiros, assim, ó, soprando, e o olho vira. Uhum. Aí a energia do que era para descer, ela subiu e foi embora. Aí Olha só. veio o falecimento. Sim. Então, nós precisamos, só para completar o raciocínio, Claro, claro. nós precisamos fortalecer cada vez mais, né, a nossa morada do espírito e fazer com Uhum. que o nosso sol interior irradie na nossa terra. Levanta um Porque pouquinho. observe, quando fala, né, quando se fala Isso. assim que nós somos um microcosmos dentro do macrocosmos, né, se fala muito Uhum. isso hoje em dia, né? Uhum. Então, se tem sol lá fora, onde está o sol do ser humano? Uhum. Né? Então, os taoístas vêm trazer como esse presente para o Ocidente. Né? O Certo. sol está nessa região do terceiro ventrículo. Né? E onde vai estar Uhum. a nossa Terra? Está lá naquele ponto entre o ânus e o sexo. Né? Uhum. E na região do umbigo é onde tem a união do nosso Sol com a nossa Terra. Uhum. Eles se juntam. Então, para ter vida na Terra, o Sol todo dia tem que descer, ele desce e brilha na Terra, não é assim? Aí o que Uhum. acontece? Aí as flores, os frutos, né? Toda a natureza vai ter vida, toda a natureza vai viver, né? Uhum. Porque a raiz dela está sendo nutrida pelo Sol, pelo grande Sol. Então tem um Uhum. grande Sol lá fora, nós temos um pequeno Sol aqui dentro. E temos os Uhum. guardiões da Uhum. morada do Espírito. E Uhum. precisamos fazer a religação, assim como Cristo falou, Jesus Cristo, religar. Uhum. Uhum. Então a gente precisa ir religando de novo, pouco a pouco. Sim. Todo dia você para e todo dia você fica concentrando no seu umbigo. Nós vamos fazer aqui, nós vamos praticar juntos, né? Ah, é? Aí eu vou falando para vocês, aí vai ficando mais fácil. Essa Tá. primeira conexão, né? Eu diria Certo. assim que, assim como o meu mestre, o primeiro encontro que eu tive com ele, nós tivemos com ele, ele falou que estava dando um presente, né? Então eu estou através da Carla, né, da Libélula, dando um presente, né? Um Que presente para as legal. pessoas que estão nesse momento Gratidão. nos assistindo, né? Uhum. Né? Que bacana. Tá? Tá. Então, aí pouco a pouco, todo dia você refletindo embaixo no umbigo é muito especial, porque Uhum. primeiro o umbigo passam 365 veias, vasos, é uma região muito forte, muito Uau. forte. E segundo, a energia do umbigo, acima do umbigo, tem uma relação com o fogo. Isso. O fogo tá ligado ao coração e ao intestino delgado.
Hum, Abaixo do umbigo está ligada a água está ligada a rins e bexiga. Do lado uhum, esquerdo está ligado a madeira, que é fígado e vesícula biliar. Do tá. lado direito, pulmão, Uhum, pulmão, metal, pulmão e intestino grosso. E no centro é uhum, a terra. No uhum, centro do umbigo é a terra. A terra está ligada a baço e estômago. uhum, Então, quando você vai aprendendo a descer, fechar seus olhos e descer, por esse caminho de energia, pelo vaso concepção, refletir o sol e ser como a imagem e semelhança, né, do universo, né, do que uhum, acontece nessa terra, aí você vai cultivando a raiz de energia. Aí você, uhum, pouco a pouco, vai reequilibrando esse sistema dos cinco elementos que estão uhum, na região do umbigo. Porque a uhum, energia daí, nós que somos acuputuristas sabemos, a energia daí vai se ligar aos órgãos. Então, muitas vezes as pessoas estão com determinados problemas porque o vaso concepção começou a enfraquecer, a raiz de energia enfraqueceu como uma árvore. Como a raiz fica fraca, o que uhum, acontece? A uhum. árvore vai cair, Vai. né? Ela vai Então, a enfraquecendo mesma também. coisa. Quando a raiz do nosso, né, nosso corpo, que está na região do umbigo, a raiz de energia, né, Uhum, enfraquece, uhum. aí pouco a pouco, pode observar, você tem um umbigo, aí do umbigo você vai ter os intestinos, que é terra, né, e você vai ter os rins. Os rins é a água. Igual uma Uhum. semente. Quando você coloca na terra uma semente, as raízes da semente vão procurar E o por quê? isso, Água. e por isso a gente precisa beber muita água É, para mas deixar eu estou falando. Não, É, você está falando de outra coisa, né? sim, Você está falando do ponto isso, energético. isso, isso. Eu estou falando algo anterior ao físico, porque a água já é física. Sim, Eu estou falando da energia, né? tá. Em relação a beber água, eu aconselharia todo mundo, assim como eu procuro fazer, às 5 horas, das 17 às 19, beber um pouco mais de água. Você já Porque tinha a me cada falado hora isso. isso, porque a cada hora do dia, a energia ela está passando, a cada 2 horas, a energia está passando por um órgão e por uma víscera. Então, de 3 das 15 às 17 está na bexiga, e das 17 às 19 está nos rins. Olha, Então, os rins é o órgão que ele gera sabedoria para o nosso corpo, né? Os rins é o uhum, órgão que faz com que a energia vá para o fígado. O fígado tem uma relação com todo o sistema nervoso, né? E uhum, quando os rins estão mais fortes, aquela energia do fígado que vai pelo sistema nervoso vai mais forte também. Aí impulsiona o certo, sangue. Aí sim, melhora a circulação também. tá. A Deixa, energia do fígado, só para eu completar tá, esse circuito, tá, a energia do fígado ela vai para o coração, tá, né, que fortalece todos os vasos. A uhum, energia do fogo ela vai para a terra, né? Então, dentro da uhum, terra é quente, né? Então, veja bem, a água molha a madeira. Então, da água, a energia da água foi para a madeira. A água molha a madeira. A madeira cresce. A madeira, pela combustão dela, gera o fogo. uhum, Dentro do fogo, quer dizer, desculpa, o fogo, né? Dentro da terra tem fogo. Então, o fogo gera a terra. No centro da terra é quente. A uhum, terra gera o metal, né? E o metal gera a água. Então, aí é os 5 elementos. Então, quando você vai concentrando no umbigo, essa ordem de água, madeira, fogo, terra e metal vão se reequilibrando. Então, uhum, a partir desse reequilíbrio, você pouco a pouco vai se sentindo melhor e pouco a pouco você vai se espiritualizando mais, porque os olhos uhum, vão se fechando e você vai voltando para você, né? uhum, Porque o que acontece, né, atualmente assim que
A maioria das pessoas estão a 500 quilômetros com os olhos para frente, né? Muito para frente, pensando Uhum. muito para frente. Eu falo porque eu já fiz isso, né? Já Uhum. tive nesse caminho, né? Então, muito para frente. Aí precisa ir voltando, voltando. Para onde? Para você mesmo, né? Uhum. Para você Uhum. mesmo. E religar, religar e fortalecer a raiz. Quando começa a fortalecer a raiz, começa a equilibrar um sistema de energia, né? Que é um sistema que a gente vê que é a base da medicina tradicional chinesa. Aí Uhum. começa a fortalecer os órgãos. Com os órgãos, com o corpo mais forte, aí Uhum. sim o caminho espiritual vai se abrir cada vez mais. Uhum. Porque se não tiver forte, o caminho espiritual não é tão fácil, não é tão simples. Uhum. Uhum. Isso tudo, então, está dentro da meditação taoísta, né? É claro que Isso. a gente conversou um pouco antes, né? É claro que para falar disso merece um curso, né? Merece mais horas de atenção, de dedicação. Mas tudo isso que você falou agora, toda essa aula que você deu, ela então envolve o taoísmo, né? Isso. Isso Uhum, dentro da transmissão taoísta foi a fonte onde eu bebi, entendi. né? Foi a fonte onde eu E bebi. quando você fala do E é umbigo dessa importante, forma. só um pouquinho, Tá, Carla, por favor. tá. É importante também entender que o taoísmo é uma tradição, tá? Não Uhum, é, nós não estamos aqui falando de religião, estamos falando de uma transmissão milenar, milenar, uhum. tá? 2000 anos antes de Cristo, passando oralmente de mestre para discípulo. Sim, que interessante. E quando você fala do umbigo, me veio o tempo inteiro assim, né? De que nós, quando estamos sendo gerados, nós estamos presos a um cordão umbilical, né? Da Isso. nossa mãe, né? É, Me veio muito isso assim, aí, né? De todos nós, quando estamos eu vou sendo. mostrar vou pedir licença só para pegar uma imagem ali. Você falou isso, tem uma imagem ali que Tá, a gente representa espera, vai isso, lá. vai ficar mais Vai claro. lá, vai lá, vai lá. Enquanto o Rick vai lá, eu vou deixando esse meu pensamento um pouco mais ilustrado, apesar que ele vai trazer uma ilustração, né? O tempo Ó, inteiro eu lembrei, só um pouquinho, Rick, deixa eu só. Olha só que maravilha, pronto. É isso aí. isso, isso. É isso que você vai Olha, falar, né? é isso aí que eu estava falando. Todos nós Isso. precisamos estar presos ao cordão umbilical com a nossa mãe, né? Então, quando você fala de que o umbigo, que atrás do umbigo é o lugar mais seguro, energético que a gente tem, desde que a gente é gerada, né? Né? Nós sabemos, assim, na verdade, nós somos seres cósmicos aqui na Terra. Uhum, uhum, E quando o ser está na barriga da mamãe, né, sendo uhum, gerado, ali ele está numa posição, a posição de lótus. Ali uhum, ele tem consciência do futuro e do passado, ele sabe tudo. Ele uhum, sabe exatamente por que que ele está se encarnando, ele sabe uhum, exatamente toda a história da mãe, toda a história dele, ele escolheu. Do pai também, ele escolheu. Então ele tem consciência de tudo, do todo. Ele é uhum, divino, né? uhum, Divino. uhum, Aí, quando chega na hora, né, do nascimento, ele vai começar a balançar. Balança, balança, balança. Aí ele uhum, vai girar. Aí ele vai uhum, passar pela primeira experiência dele, que é um túnel, né? uhum, Túnel, vai passar ali, por aquela região. Só que ele uhum, está com todas as cavidades abertas. Todas as uhum. 9 cavidades estão abertas, né? Aí, Travou, voltou, pronto. aí, Todas as cavidades, as aí 9 quando cavidades abertas.
E aí? abertas. Aí quando ele entra, né, ele sai, né, aí ele entra na Terra, Uhum, aí ele entra nessa dimensão. uhum. Aí E ele entra quando... nessa dimensão. Nesse momento é como se ele esquece toda aquela Toda consciência aquela fica para consciência. trás. Ele entrou, chegou numa outra vida, outra Uhum, dimensão. outra dimensão. Aí ele tem isso. Aí, né, você me fez uma pergunta, né? Porque eu falei que a criança quando chega é muita luz, apesar Uhum, dele perder essa consciência, né? É uhum, uhum, muita luz, né? Então tem que uhum. ter aquele resguardo, tem que ter aquele cuidado para a criança não ser exposta, porque todo mundo quer ir visitar, todo mundo quer ver o neném, mas por quê? Porque todo mundo quer ver a luz. É a luz dele que está atraindo toda a família. Isso. Toda a família está sendo atraída por aquela Atraída luz. pela luz, né? Isso. Que Aí você me interessante. perguntou, né? Isso, É. você me perguntou. E se for, como é que foi aquela pergunta que você fez, que a gente estava conversando? E se Não, for, eu falei o seguinte, que eu, sem saber de nada disso, de uma maneira muito intuitiva, né? Eu era, lembra, eu era 100% vegetariana, não era vegana, mas eu era quase 100% vegetariana. E eu quis, os meus dois filhos, eu combinei com todo mundo, os familiares, os amigos, eu não quero visita nos primeiros 15 dias, porque eu quero uma adaptação do bebê com a gente, com a casa, com o pai, com o novo ambiente dele, para que ele não fique assustado, né? Porque ele passou 9 meses ali naquela tranquilidade, no útero, quentinho, em silêncio. Aí daqui a pouco vem a família, né? E aí eu não tinha essa clareza que você está me trazendo agora. A família vem atraída pela luz, né? Não é por maldade, é de querer não, o amor, né? É um é, sentimento de amor, a família porque vem querer ver o novo. E aí eu perguntei para você, e aí, né? Será que isso foi muita ignorância minha? Foi ignorância. Eu fiz com o meu instinto materno. não, Eu não queria. foi o que foi o que você naquele momento tinha que viver, né? É, Então foi natural. é. Em relação à criança, tem vários seres que nascem, né, nessa terra. Tem aquele ser que às vezes chega um monte de gente para ver, né? Assim, você perguntou se isso poderia trazer algum problema para a criança, né? Uhum, uhum, Então tem aquelas crianças que são tão espirituais, que elas uhum, já nascem uhum. iluminadas dentro da família, né? Sim. E então assim, elas na verdade desde criança elas já estão emitindo luz, ajudando a família, já está ajudando. Uhum, sim. E infelizmente muitos pais, a nossa educação, ela não é preparada para receber esses seres. Não. Porque é E da aí cultura, né? é, muitas vezes acabam aquele ser que tinha uma iluminação acabam como que cortando, como que botando tantos dogmas, tantos preconceitos que Uhum, aquela luz toda fica presa, fica limitada, sim, né? Fica limitada. E sim. tem aquelas crianças, seres que têm energia forte, né? Mas que não são iluminados. E estão Uhum, aí, né? Estão nessa terra. uhum, Mas uhum. voltando ao nosso A tema, né, meditação, de sentar com calma, sentar na e eu calma. gostaria de fazer eu gostaria de fazer uma prática com as pessoas, né, Uhum, para eles sentirem, porque uhum, fica mais fácil quando tem uma pessoa, né, um taoísta transmitindo, aí uhum. pode dar aquela segurança para depois eles conseguirem ir fazendo sozinhos, Ah, né? eu só agradeço porque eu faço meditação diariamente, por minha conta, né? E eu não tenho essa experiência que você tem, mas a minha experiência é da minha intuição e tá tudo certo, me faz muito bem tudo que eu faço, mas eu quero aprender essa.
sim. E também entendendo que depois que você fortalece, depois que você conhece a sua raiz, pode ser que você, andando de carro, andando a pé, andando de bicicleta, você vai estar de alguma forma meditando. E você Sim, vai estar fazendo isso com aquela sim. intenção na raiz também. Ótimo. Então, a vida começa a mudar a partir do momento que você começa a observar que existe um mundo lá fora e que existe um mundo dentro, né? Sim. E que existe uma lógica que explica, né, detalha como essa Uhum. energia circula pelo corpo, Uhum. né? Então, isso você vai, com certeza, encontrar dentro da transmissão taoísta. Muito, Sim, e muito que nada interessante. disso também é simples, né, Rick? Requer muito treino, né? Treino, tem que treinar bastante. Em Mosteiro eu tive 5 anos, né? Mosteiro 5 anos no budista. mosteiro? Eu Aonde ia uma era? vez por mês, eu ia em São Roque. Eu ia uma vez por mês, ficava o final de semana. Foram 5 anos fazendo isso todo mês, né? Puxa. Foi um Uhum. bom treino. E também, antes disso, eu assessorei o mestre Pailin durante 5 anos também, né? Uhum. Aí depois estudei mais 10 anos com o filho dele. Aí, Uhum. só depois de 20 anos que eu fui, como convidado, eu fui recebido pela Uhum. Porta do Dragão, né? Depois Olha de só. 20 anos de treinamento. Uhum. Aí Uhum. eu fui recebido, né? Sim, Então, realmente ó, é uma vida, né? é uma vida, nossa. Agora, a gente precisa entender que dentro do difícil tem o fácil, e dentro do Uhum. fácil tem o difícil, né? Uhum. Uhum. Então, assim, nem todo mundo precisa ficar 20 anos, como eu fiquei, Uhum. Uhum. né? Mas Sim. pode ser menos, né? O Pensar que importante eu te conheci fazendo Tai Chi Chuan. Você fazia Tai Chi é, Chuan, né? é, E e dali era, você e era, foi, né? é, e aí era muito superficial, viu, Carlos? Faço Eu me ideia, achava, faço ideia. eu me achava. Mas todos nós somos assim, né? Está dentro do nosso Ah, quadro da evolução, do desenvolvimento. Eu também, quando eu comecei a dar aulas, eu me achava também, e ainda, queria colocar as pessoas que já tinham começado muito antes de mim, abaixo de mim. Isso faz parte, é uma imaturidade muito grande que que o nosso espírito ainda tem, né? Faz parte. é O que você verdade. quer fazer Eu, agora, essa prática? Porque nós já eu vou temos fazer. 45 minutos de live e talvez a gente pudesse encerrar com a prática. O que você acha? É, eu acho que nós podemos fazer a prática e, se for, for interessante, né, podemos responder algumas perguntas. Sim, é porque não apareceu nenhuma aqui agora. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Você pode clicar nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo. Tem um balãozinho e um ponto de interrogação que está do lado do aviãozinho, né? Se você aproveitar o Rick aqui com a gente, Luiz Henrique, né? É Rick porque é meu amigo desde a adolescência. Mas o Luiz Henrique e essa pessoa que é taoísta, que é acupunturista, terapeuta taoísta também, né? Aproveitar que ele está aqui com a gente, dedicou essa 1 hora com a gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem um delayzinho aí, Rick, que demora, né? Às vezes a pessoa está escrevendo, mas a gente não está vendo, né? O tempo que ela está escrevendo. Sim, sim. Enquanto isso, você Podemos ir quer falar fazendo a mais alguma coisa? prática. É, eu vou falar mais um pouquinho da prática, né, para ter Tá, certeza que as pessoas entenderam, tá, e aí nós vamos fazer, tá tá? bom, tá Então, bom, primeiro nós vamos concentrar. Você vai fechar os olhos, tá? Vai tá. fechando os olhos. Então, se vocês observarem, ó, tem o nariz, aí observa que vai ter um vale, ó. Tem um vale, tem um vale. Uhum, uhum, Aí quando chega nesse vale,
Tem os bosques, olha os bosques de bambu. Ah, Bosques de bambu, as né, sobrancelhas. são as sobrancelhas, né? Uhum, E aqui tem o vale, onde uhum. mora o espírito. O espírito está no Sim, vale, sim, né? E o vale sim. está lá na região do terceiro ventrículo, né? Uhum, De um uhum, lado, nós vamos ter o olho que está relacionado ao Sol, e de outro, uhum. o olho que está relacionado à Lua, Sol e Lua, Certo. né? Os bosques de bambu e o vale, aonde o espírito está lá dentro, né? Uhum, uhum. Isso é muito profundo, É muito muito profundo. profundo, muito. Olha, Então, tem uma pergunta aqui que chegou do Maurício. Você quer terminar a sua fala e depois a gente lê a pergunta? é melhor, é Uhum, melhor. uhum. Aí vocês vão fechando os olhos e levando a intenção aqui para o centro do vale, bem para o Tá, centro. E a partir daí, você vai para o meio, né, para aquela uhum. interseção, traçando uma linha aqui, Sim, aqui. A nessa ponta direção, da cabecinha da e orelha, né? isso. Tem aqui assim, E aqui do vale para trás. atrás. Uhum. Lá no Aqui, meio, na interseção, lá no centro, lá no centro. está a morada do espírito, o nosso sol interior. Uhum. Esse ponto aqui, ó, Uhum. é o Certo. sol interior, tá? Uhum. Tá. Aí você vai levar a intenção para lá. Para um Uhum. pouquinho. Aí você pode colocar a língua para ficar mais forte. Você Uhum. coloca, pode colocar a língua no céu da boca, tá? Uhum. E você vai descendo por esse caminho aqui, ó. Você vai descendo com Uhum. seus olhos, com o olhar interior. Na hora Uhum. eu vou falando. Com o olhar Tá. interior você vai descendo, 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 Tá. passa no ponto entre os mamilos, ponto do Uhum. coração, Uhum. desce, chega abaixo e atrás do umbigo, Tá. aqui, ó, na raiz. A gente vai Uhum. começar a fortalecer por baixo, por aqui. Uhum. Uhum. Aí nós vamos parar e vamos ficar com o olhar interior lá na região do umbigo, focando a Uhum. raiz, tá? Tá Aí bom. você vai ficando, pode ficar até naquele ponto que você esquece de você mesmo. Quando você vai chegando nesse nível onde você esquece de você mesmo, você está aqui na raiz, você esquece de você mesmo, aí já é um nível bem interessante, é um nível alto. Aí você vai assim cada vez meditando mais, mais. Aí naturalmente vai ser natural. Um mestre aparece. Como, sabe? Parece, parece. Quando está pronto, quando você está pronto, naturalmente acontece isso. Para poder te levar, para poder te conduzir, para ir mais em frente, para subir mais Uhum. aqui na, tá? Uhum. Para ter mais conhecimento. Assim que vai acontecer, Que bonito. tá bom? Tá bom. Isso. Posso ler a pergunta? Aí Dê? a mão você vai Ah. colocar, porque aí você vai descer, né? Você Uhum. vai colocar a mão esquerda. Eu vou levantar um pouco para poder mostrar. Abaixo do umbigo? Dá para ver aqui, ó, a mão Uhum. esquerda embaixo Uhum. e a direita em cima. O Tá. umbigo está no meio. Tá. O umbigo é o olho do tigre. O umbigo é o olho do Tá. tigre, está no meio, Tá. tá? Uhum. E você vai ficar com o olho fechado, concentrando abaixo e atrás do umbigo. Uhum. Tá? Tá. Tá. Então, vamos fazer e depois a gente Lê a pergunta. Tá vê bom. perguntas. Se tiverem mais perguntas, a gente vai conversando sobre, né? Tá Tá bom? bom, então. Então eu vou falando. Fechem os olhos, por favor. Aí vai levando a sua intenção. Você vai levando para um ponto entre as sobrancelhas.
Aí desse ponto você leva a sua intenção lá para o meio da sua cabeça, para a morada do espírito. Vai lá para o centro, a morada do espírito, nosso sol interior. Pode colocar a língua no céu da boca, fica um pouquinho aí no sol interior. A partir desse ponto, aí você vai começar a refletir lá embaixo. Aí você vai descendo com o olhar interior, com um fio de energia vai descendo. Imagina um fio de energia passando pela região da língua, garganta, indo para um ponto entre os mamilos, no seu sol interior. Aí vai devagarzinho descendo, como os primeiros raios do amanhecer. Vai descendo pelo abdômen, com o olhar interior, passando por trás do umbigo, chegando abaixo e atrás do umbigo, na raiz de energia do umbigo, Taiwan. Então vamos ficar olhando essa região. Se por acaso vier outros pensamentos, não tem problema. Pense, deixa passar e volta para a raiz. Aí não precisa fazer a ligação de novo, não. Ela já está feita. Basta só pensar lá abaixo e atrás do umbigo. Eu volto a chamar.
devagar. Vamos voltando. Vamos voltando à presença. Tudo bem, cara? Uhum, tudo Seria bem. interessante seria interessante escutar as pessoas, mas não dá. É, não dá, mas elas podem comentar. Elas podem É, comentar se quiserem. Eu posso dizer que eu fiquei, como eu sei, a pessoa que está fazendo a pergunta, eu acompanhei tudo que ele viveu esses dias, que inclusive é também um cliente meu, e eu fiquei meio conectada, meio não, muito conectada com o sentimento de dor que ele está tendo, né? Aí eu fiquei muito presa na pergunta que ele está te fazendo. sim. É, o ser humano, né, se difere da, de todos os animais, porque ele tem esse dedo aqui, né? Isso, Esse dedo. Esse polegar. dedo ele é ligado, é, esse é o dedo ligado ao baço, né? Hum, Então, assim, tem animais como o cachorro, tem ele pequenininho aqui em cima, né? E então o ser humano se diferencia na Terra. Uma das diferenças é essa, esse uhum, dedo, né? Está ligado ao baço pâncreas, que uhum, transforma, ele é um transformador, né? uhum, Então, assim, em relação à morte e à vida, né, dos animais de uma forma geral, né, é, o desencarnar, né, do ser humano, primeiro, leva 49 dias. Por isso que a gente vê, né, na religião católica, a gente vê aquelas missas de 7 em 7 dias, né, 7 em 7. uhum, E todo ser humano, né, e todo animal que está nessa terra tem a sua missão a ser cumprida, né? Às vezes um cachorro chega numa determinada família, a família toda está brigando e a partir do cachorro estar ali se relacionando, né? Porque ele acaba criando um, brinca com o outro, aí a família fica diferente. Alguma coisa ficou diferente, né? uhum, Então aí, né? Aquele animal ele tem aquela como também um mérito em ter feito isso, né? Ter uhum, ajudado aquela família, né? Então, esse animal ele vai fazer a passagem, mas ele já vai para um nível diferente, né? Um nível diferente. uhum, uhum, Também aquele animal que convive, o caso do cachorro, né? Que convive, ou o gato, né? Convive muito com o ser humano muito, conversa muito com ele, né? Então isso uhum, ajuda a a elevar esse animal. Então ele certamente nas próximas encarnações vem com nível acima, né? uhum. Então eu não sei exatamente essa pergunta exatamente ao que se refere a qual animal, né? É, Eu não sei. é uma gata que Uma gata. estava com câncer e precisou sofrer a eutanásia. E aí ele Sim. pergunta como que você vê, né, essa questão da Ah, eutanásia dos animais que estão sofrendo, porque os veterinários, né, a medicina veterinária orienta a eutanásia. eu assim, se eu fosse o dono, né, o animal, né, tivesse na minha companhia e eu na dele, né, eu guardaria o último olhar. Assim como eu tive uma cachorrinha, que eu guardei o último olhar. Foi muito doloroso como foi a nossa separação. Eu Uhum, levava ela de manhã cedo para ela treinar comigo e ela via o uhum, sol nascendo, né? uhum, E assim, eu guardei o último olhar dela. uhum, E ela foi assim morar numa
uma pessoa, né? Tô lembrando disso agora, depois de muito tempo. Ela foi morar com uma pessoa que chamava Rosa. Uhum. A Rosa foi maravilhosa com essa cachorra. Foi muito, 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 muito melhor do que eu poderia ser. Olha só. Então, assim, foi como uma bênção naquele momento. Mas o Uhum. último olhar ficou, o último momento ficou. Sim. Então, o que eu falaria assim, para um dono de um gato, um cachorro, um animal de estimação, Uhum. Uhum. guarde o último olhar e sempre ore por esse último olhar, por aquele momento, que ela vá para uma dimensão melhor. Né? Que bonito. E com os animais também, essa quantidade de tempo que você falou, 49 horas? 49 dias. Dias. De, Uhum. Tá. 49 dias para a passagem? porque, assim, na verdade, isso no ser humano, tá? Isso no ser Uhum. humano. A cada 7 dias, o espírito de uma pessoa que faleceu fica mais próximo dos familiares. Como você já viu um átomo, né? Como ele circula assim, ele fica perto do centro e fica Uhum. distante, fica perto, fica distante Uhum. mesmo, né? Uhum. O ser humano, nós somos átomos. Sim. A gente vai ficar perto dos familiares a cada 7 dias e depois a gente se afasta. Uhum. Aí, 14 dias você fica mais perto, o espírito. Aí depois Uhum. se afasta. Aí 21, 28. Aí cada vez ele vai ficando mais perto, mas ele vai se afastando mais. Ele Uhum. vai conseguindo ir mais longe. Ele vai conseguindo Ele vai se desligar, no caso, se desapegar. isso, isso. Por isso que Aí as se igrejas tem católicas fazem a missa do sétimo dia, será? isso. E antes tinha 14, 21, né? Porque foi mudando. Hoje em dia Uhum. nem sabe por que faz, às vezes, né? Não, não sabe. Esse, Não, não é. sabe. Faz por uma Mas assim, tradição. isso os taoístas ainda têm esse conhecimento guardado, né? Uhum. Então, aí, de 7 em 7 dias, você pode ir conversando, explicando para a pessoa, para o espírito dela, o que aconteceu. Uhum. Olha, você estava assim, você estava doente, aconteceu isso, mas tem toda uma preparação. E aí você vai Uhum. ajudando essa pessoa a seguir a luz, Que seguir o bonito, caminho de luz, que bonito. né? Isso E, assim, na uhum. verdade, eu estou fazendo uma revelação que não se é feita em público, Uhum. mas eu estou, sei, a partir dessa pergunta Claro. veio a necessidade de falar um pouco sobre isso para as pessoas saberem que existe. Eu tô achando maravilhoso. E Rick, deixa eu te perguntar, assim, dentro disso que o Maurício está vivendo, né, esse luto, a despedida que ele foi tendo dela, muito bonito tudo, né? Então o Maurício pode ir conversando com a gata, né? Esses 7 dias todos, os Ele tem que quarenta e colocar, nove dias. ele tem que colocar como uma foto dela no lugar, botar comidinha para ela, assim, sabe? Ah, Que ela sim, gostava de comer, né? Ela sim. pode acender um incenso de sândalo e Hum, pode trazer flores, né? hum, Flores de crisântemo, né? Aí pede uhum, assim permissão para os, né, pros seres iluminados, né? Aqueles que cuidam dos animais, né? uhum. Aí ele pode ir falando para ela o que ele está sentindo. Ah, que legal, ele já mandou 3 coraçõezinhos aí, ó. Maurício é muito Legal. querido, é muito sensível e muito apegado a essa gatinha que partiu. E eu tenho Mas ela certeza que ele ela vai conseguiu. seguir o caminho. Ela vai É, seguir o caminho dela. é, Vai seguir. é, Você vai isso ajudar. aí, isso aí. Meu amado, completou então 1 hora da nossa live, 1 hora e 4 minutos. Rápido, né? Tempo e Muito, espaço é muito muito rápido, né? relativo, né? Oi? Porque tempo e espaço, quando você entra, quando você
vai tá recebendo um conhecimento que você está voltando para você, aí você vai reconectando. É como tempo e espaço é relativo, totalmente é relativo. muito relativo, muito. Né? Hoje eu retomei, quero falar até publicamente aqui, eu retomei minhas caminhadas, né? E eu falei, vou fazer 30 minutos primeiro, amanhã eu aumento. Que nada! Quando eu vi, já estava completando uma hora, e é bem isso que você disse, né? Tava tudo tão bom, tava tudo tão prazeroso, porque aqui dentro desse parque Olhos d'Água, né? E que eu não vi o tempo passar. E durante toda a caminhada, eu fui fazendo meditação do mantra do Ho'oponopono, que para mim é muito forte, tem muito significado. Mas então, meu amado Luiz Henrique, a gente fica por aqui e a gente pode até dizer que estamos preparando um curso para ser lançado, né? A Isso, gente não vamos falar, precisa, porque a gente não precisa dar eu vou detalhes conseguir. agora, mas em breve, a gente vai estar fazendo outras lives para falar do curso, né, Henrique? Isso. Só com uma leve introdução ao que nós vamos fazer, né, Uhum, falar, uhum. esse se chama As Nove Formas para Restabelecer a Vitalidade. Isso. Inclusive dá para aprender, fazer também no animalzinho, dá para Uhum, fazer. uhum. Que ótimo. E meu mestre falava que quando a pessoa aprende esse treinamento, pode abrir até um consultório, escrever, ajuda as pessoas a ter mais energia. Que ótimo. Gente, é tudo que a gente precisa, né? Nesse mundo pós-moderno, nessa sociedade estressada, o que é natural, mas não é normal, né? É natural que a gente fique estressado. Afinal, a gente tem boletos para pagar, né? Então é natural, mas não é normal. Não temos que fazer dessa vida estressada uma coisa normal. Ah, eu estou estressada. É normal. Não, não é normal. É natural, né? Mas não é normal. Não tem que virar normal isso, né? Então, esse curso ele vai ajudar, então, a gente a ver, a entrar em contato com as 9 formas. Repete, por favor. As nove formas para restabelecer a vitalidade. Isso. Estabelecer a vitalidade. Restabelecer a Já estava vitalidade. lá. Ele é conhecido também como Tai Chi deitado. Hum, que interessante. Deitado. Tá bom. É, Então, tá bom. para você que está vendo aqui ao vivo agora, prepare-se. Estaremos lançando esse curso. O Rick como professor, o Luiz Henrique como professor, eu como a sua assistente nesse mundo virtual, né? E o Libelo a Constelação junto com o Instituto Nectar Oficial, aqui em Brasília, nós dois aqui em Brasília, mas com a tecnologia a gente pode chegar no mundo inteiro, né, Rick? Eu posso deixar meu contato para se alguém quer fazer alguma Óbvio que pergunta sim, sobre o que nós conversamos, né? claro, por favor. Assim, a gente sabe que quando a gente transmite, a gente tem aquela responsabilidade no que falou, né? Isso, Então, né, se a pessoa pratica e depois tem alguma dúvida, pode perguntar. Eu tendo tempo, eu vou isso. respondendo, né? Dá o seu contato, Tá. Então, o telefone é 98422-6293. mas o código é 61. 61 61 98422-6293. Ótimo. E lá no Instagram do Instituto Nectar Oficial, tem seu telefone também, na bio? Eu não Eu sei, vou te tá bom ajudar, eu vou te saber. ajudar. Gente, o Saber. Rick, o Luiz Henrique, ele é assim, ó, ele é desse plano aí que a habilidade com esse mundo virtual não é tão grande, né, Rick? E eu falei para ele, a gente que é da mesma idade, eu só aprendi tudo que eu aprendi
porque eu tive um professor comigo, que é o professor Alexandre, né? O André está aqui, ele sabe. O professor Alexandre Moraes, que foi meu professor desde 2019 no mundo virtual e é até hoje. Por isso que eu já sei tanta coisa. Mas eu vou ajudar o Rick a colocar lá no Instagram do Instituto Nectar, oficial, mas mesmo assim, você já anotou o telefone dele, querendo entrar em contato, ele responde rápido, né, Rick? Isso, os taoístas falam que isso é mérito. Para quem faz isso, é mérito, porque você está ajudando, né, através do Libélula, hoje, nesse momento, você está ajudando que a consciência, que um tipo de informação milenar, que ela, na verdade, ela é mundial, ela não é de um país, ela transcende a Terra, ela Sim, transcende a Terra, chegue para as pessoas. que Então, bacana. isso você ganha mérito para isso. Uhum, Então, que bacana. esse trabalho que você está, né, me ajudando, né, Uhum, isso gera mérito. que legal, que Pressumo legal. bastante. Fico bem feliz. Você quer deixar alguma consideração final dentro dessa questão da meditação taoísta para a gente encerrar? E eu faço meu Os encerramento taoístas, também. os taoístas falam três coisas que são importantes, muito importantes nesse treino. Treinar, treinar, treinar. Ok. Gratidão, Luiz Henrique. Gente, então, olha, gratidão para quem esteve presente com a gente, para quem está entrando agora, ficará gravado no IGTV e também eu vou salvar lá no YouTube. Querendo falar comigo ou com o Luiz Henrique já deixou o telefone dele. Comigo, você clica lá na minha bio, você vai ter 3 ou 4 maneiras de entrar em contato comigo. É, E quarta-feira, às 10h30 da manhã, o Café com Terapia, aqui no Instagram do Libélula Constelação, para a gente falar sobre temas dentro da visão sistêmica da constelação familiar. Então, ó, enorme beijo, Rick, muita gratidão, enorme beijo para todo mundo e, ó, coraçãozinho para todo mundo e uma boa noite, bom descanso. Valeu, Rick, a Obrigado. meditação foi excelente. A prática foi ótima, junto com a explicação, né, que você deu, porque daí a gente mentaliza, memoriza mais fácil. Tá bom? Isso. Tá Um bom. beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.